Você acredita que uma única decisão pode mudar completamente o rumo da sua vida? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha dinheiro, não tinha estudos, não tinha um plano, mas eu tomei uma decisão. Uma só. E tudo mudou. E hoje eu vou te mostrar o que é essa decisão, por que ela tem tanto poder, e como você pode usá-la para virar o jogo, mesmo que esteja quebrado, perdido ou se sentindo sem saída. Agora deixa eu te dizer algo que pode parecer um absurdo. O dinheiro é a coisa mais fácil do mundo de se ganhar. Eu sei que isso parece loucura, mas é verdade. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, eu vou te provar isso. Você já se pegou preso num ciclo onde tudo parece travado? Onde você até tem vontade de mudar, mas não consegue sair do lugar? Isso acontece com muita gente, e quase sempre por um motivo: a falta de uma decisão real. A verdade é que a maioria das pessoas não entende o que significa tomar uma decisão. Elas confundem desejo com decisão. Dizem, eu quero um emprego melhor, eu quero abrir meu negócio, eu quero mudar de cidade, mas continuam repetindo os mesmos padrões. E sabe por quê? Porque não decidiram de verdade. Uma decisão não é uma ideia solta. É um comprometimento emocional e mental com uma nova realidade, mesmo que você ainda não saiba como torná-la real. O grande problema é que fomos treinados para só agir quando vemos o caminho inteiro. Fomos ensinados a depender das circunstâncias, quando na verdade são as decisões que moldam as circunstâncias. Você não precisa saber o como, você precisa apenas saber o que e o porquê. O resto vem depois. Eu vejo isso o tempo todo. Gente que diz que vai começar quando tiver dinheiro, mas ninguém entende que o dinheiro nunca vem antes da decisão. E aqui entra um exemplo que eu nunca esqueço. Eu estava num hotel em Toronto, sentado com um casal jovem, Pat e John. Eles queriam comprar uma casa, tinham o sonho, mas disseram, a gente não tem dinheiro. E eu disse, vocês não precisam de dinheiro agora, precisam de uma decisão. E isso soou estranho para eles. Mas é exatamente assim que funciona. O dinheiro só começa a se movimentar quando você envia uma ordem clara para o universo, e essa ordem se chama decisão. Quantas vezes você já se viu diante de um sonho, mas paralisado por não ter os recursos? Quero fazer uma viagem, mas não posso agora. Quero mudar de carreira, mas tenho contas. Quero abrir um negócio, mas preciso de segurança. E aí você adia, até que a vida passa. Você não precisa de garantias para decidir. Você precisa de coragem para começar no invisível. E se você parar para pensar, os maiores nomes da história não começaram com garantias. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes da lâmpada, mas tinha uma decisão inquebrável. Quando você decide de verdade, o universo começa a se alinhar com você. É como se você liberasse uma frequência nova, mais alta, onde as soluções começam a aparecer. Mas elas só aparecem depois da decisão. Isso é respaldado até mesmo pela ciência. Um estudo da Associação Psicológica Americana mostra que decisões comprometidas aumentam significativamente os níveis de dopamina no cérebro, neurotransmissor ligado à motivação, foco e ação. Ou seja, decidir literalmente muda a química do seu corpo e da sua mente. E isso é só o começo. Sabe o que mais impede as pessoas de decidir? O medo de errar, o medo de não dar certo. Mas deixa eu te perguntar, o que é mais assustador, errar ou viver pela metade? A dor de uma vida não vivida é eterna, e não falo de agir por impulso, mas de seguir aquilo que lá no fundo você já sabe que precisa fazer, aquilo que sente e que volta toda noite antes de dormir. É aquela vontade que aparece quando tudo silencia. É sua alma te chamando para viver de verdade. E talvez você pense, e se eu fracassar? Mas eu te pergunto, e se você vencer? E se sua vida mudar? E se daqui a um ano você olhar para trás e perceber que tudo começou quando você decidiu? Eu sei como é, porque vivi isso. Não era ninguém, fazia bicos, devendo, perdido. Mas um dia tomei uma decisão. Não ia mais aceitar uma vida medíocre. E naquele momento portas começaram a se abrir. Eu não sabia como seria, mas sabia que precisava ser. E isso bastou. O que quero que entenda é, o poder não está nas condições, está em você. E está agora.
A decisão verdadeira acende uma chama que nunca mais se apaga e a vida começa a conspirar a seu favor. Se sente que está na hora, é porque já passou da hora. E quando você decide de verdade, sua energia muda, sua fala muda, seu corpo muda, você se comporta como quem já está a caminho, e tudo muda. A maioria nunca vai entender isso, mas você entende. Porque se chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para mudar. E tudo que essa mudança exige é uma única coisa: decisão. Já notou como a maioria vive os mesmos resultados dia após dia, ano após ano? Mudam de emprego, casa, cidade, mas por dentro nada muda, pois o problema está na frequência mental. Tudo vibra no universo, inclusive você. E o que você atrai está conectado ao nível de frequência em que sua mente opera. Isso não é só uma ideia bonita, é física pura, é lei natural. Você quer mais dinheiro, mas vibra a escassez. Quer vida melhor, mas vive no medo, na dúvida, na insegurança. E o que acontece? Atrai mais do que já tem, pois sua mente vibra o que quer evitar. Pensar não é só refletir, é frequentar. Você frequenta ideias, habita pensamentos, e isso determina o que sente, faz e vive. Sua mente é uma estação de rádio, sintonizada na sua realidade. Se está numa frequência baixa, só ouvirá tristeza. Não dá para querer ouvir uma sinfonia de sucesso estando conectado à estação do fracasso. Foi isso que aprendi com Napoleon Hill, especialmente no capítulo sobre decisão. Mas só quando entendi a ligação com os níveis de frequência mental, foi que minha vida realmente deu um salto. Percebi que pensava pequeno. Me via pequeno e o universo respondia à altura. Mas quando você está inspirado, cheio de energia, parece que tudo flui com mais facilidade. O tempo rende, as pessoas te notam, ideias surgem. E tudo isso acontece porque, mesmo que por um instante, você se elevou para uma frequência mais alta. E esse é o segredo. Mudar sua frequência começa com uma única decisão verdadeira. O problema é que a maioria não consegue sustentar esse estado. Volta para o medo, para as crenças de escassez, para a rotina sem brilho, e isso derruba a vibração de novo. Foi só quando entendi que precisava manter minha mente conectada à frequência do que eu queria, e não do que eu temia, que as coisas começaram a acontecer de verdade, e olha que eu nem sabia como. Mas eu sabia onde queria chegar e me forcei a permanecer ali mentalmente, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário, e a ciência comprova que isso não é ilusão. Estudos de neurociência mostram que nossos cérebros funcionam como transmissores e receptores de ondas eletromagnéticas, e pensamentos positivos ativam áreas responsáveis por criatividade e motivação. Já os pensamentos negativos ativam o sistema límbico, que coloca o corpo em estado de sobrevivência e bloqueia essas funções. Ou seja, seus pensamentos criam literalmente o terreno onde sua vida se desenrola. Imagine o seguinte: você quer mudar de vida, ganhar mais, viver melhor, realizar seus sonhos, mas está cercado de pessoas negativas e vive dizendo que não tem tempo ou que o mundo está difícil. Como você acha que vai subir se está sintonizado com tudo que te puxa para baixo? Você precisa mudar sua sintonia, operar na frequência daquilo que quer viver e não dar comando aos problemas. E aqui entra algo que pode mudar tudo. Você pode treinar sua mente para permanecer numa frequência mais alta, através da visualização, afirmações e leitura diária de conteúdos que elevem seu padrão mental. Eu fazia isso religiosamente. Lia todos os dias Think and Grow Rich. Escrevia meus objetivos, repetia mentalmente quem eu queria me tornar e mesmo sem ver resultados, eu continuava. Porque eu já estava lá dentro de mim. E quando você está lá dentro, o mundo lá fora responde. Mas isso exige atenção porque sua mente é como um termostato e tende a voltar ao ponto confortável. Se você quer mudar, precisa conscientemente ajustar esse termostato, que talvez esteja regulado para escassez e insegurança, e precisa passar para prosperidade, expansão e confiança. Não espere aprovação. A maioria vai achar que você sonha alto demais. Algumas vão rir. E tudo bem. Elas estão em outra frequência. Leve isso como confirmação de que está no caminho certo. Toda grande mudança começa com desconforto. Não se trata de otimismo, mas de sintonizar sua mente com o que é verdadeiro para você.
mesmo que ainda não seja visível no mundo material. Tudo que você vê ao seu redor, celular, cadeira, esse vídeo, um dia foi só uma ideia, uma vibração, uma frequência, e você também é isso, uma frequência, uma energia em movimento. E você pode escolher agora se vai continuar no mesmo padrão ou subir para um novo nível onde a abundância é regra, o medo serve de impulso e onde você não apenas sobrevive, mas realmente vive. Começa numa imagem interna, que ainda não tem forma física, mas já pulsa com vida dentro de nós. A maioria está tão conectada aos sentidos que não percebe que eles foram feitos para perceber o mundo como ele é, não como ele pode ser. Se você vive apenas pelo que seus sentidos mostram, está sempre limitado ao que já existe, mas a criação verdadeira, a mudança e o salto nascem de um lugar invisível, onde só a mente consegue ir. Lincoln dizia que acreditar apenas no que se pode ver e tocar não é crença nenhuma. A verdadeira crença é aquela que enxerga o que ainda não existe, mas sente como se fosse real, e é isso que move montanhas. As pessoas falham porque não entendem como esse processo funciona. Dizem, eu acredito, mas não vejo como vai acontecer. E então duvidam, desistem e voltam para o mesmo lugar de sempre. A verdadeira crença não exige provas. Ela exige decisão e persistência. Exige que você veja com os olhos da mente o que ainda não apareceu no mundo físico. E isso me lembra de um episódio especial. Eu estava em Londres numa palestra quando uma senhora se aproximou de mim chorando. Ela ouvia meus áudios todos os dias, mas ainda não conseguia acreditar que podia mudar sua vida. Ela cresceu ouvindo que era burra, que nunca teria sucesso, que não era digna de grandes coisas e aquelas vozes ainda ecoavam dentro dela. Sabe o que eu disse para ela? Você não precisa lutar contra essas vozes, só precisa escolher uma nova voz para acreditar, uma que venha de dentro de você e não do passado dos outros. E pedi que ela fechasse os olhos. Pedi que se visse como queria ser, que se imaginasse como uma mulher forte, confiante, rica e feliz. Ela ficou em silêncio e quando abriu os olhos, havia um brilho diferente ali. Não era o mundo que tinha mudado, era ela. O Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, e ele estava certo. A imaginação é a prévia das próximas atrações da sua vida. Imaginar não é só sonhar acordado. É construir mentalmente uma realidade com tanto detalhe e intensidade que seu corpo reage como se aquilo já fosse real, e seu cérebro responde como se estivesse vivendo. A ciência chama isso de codificação neural antecipada. Estudos da University College London mostram que, ao imaginar com riqueza de detalhes, o cérebro ativa as mesmas áreas como se estivesse vivendo aquilo. Seu corpo não sabe diferenciar o real do imaginado, se for intenso o suficiente. É por isso que visualizar o que quer, com clareza e constância, tem tanto poder e muda sua vibração, ações e hábitos. Quando sua vibração muda, o mundo ao redor também muda. Mas o ponto mais importante é, você precisa acreditar na imagem que carrega dentro de você, confiar no invisível, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Quando John F. Kennedy declarou que o homem pisaria na Lua antes do fim da década, ele não sabia como isso ia acontecer, mas sua crença mobilizou ideias, ciência e tecnologia suficientes para tornar isso real. Ele criou uma imagem tão forte, tão clara, que outras pessoas passaram a enxergar também. E o mesmo pode acontecer com você, pois a sua imagem mental é um modelo, um molde, e a vida começa a se moldar a partir daquilo que você sustenta dentro de si. Mas atenção, esse processo não é passivo. Você não pode só imaginar de vez em quando e esperar que as coisas aconteçam. Você precisa viver a imagem, agir como se ela fosse real, falar como quem já conquistou, pensar como quem já está lá, e fazer isso todos os dias. Porque quando sua mente e suas ações estão alinhadas com a imagem, você começa a ativar o que há de mais poderoso dentro de você, mesmo que talvez nunca tenha sido ensinado a fazer isso. E está tudo bem. Ninguém nos ensina a usar a mente corretamente. A escola nos ensina a decorar, repetir e obedecer, mas não a imaginar, criar e confiar no invisível. E é por isso que tanta gente vive aquém do seu potencial, porque desconhece a força que tem.
Mas agora você sabe. E com esse conhecimento vem uma nova responsabilidade. A de usar essa força, parar de se guiar só pelos olhos físicos e começar a enxergar com os olhos da mente, porque tudo o que você deseja já existe, só que está no invisível. E cabe a você trazê-lo à tona. Então pergunte-se: que imagem você tem carregado dentro de si? Ela te inspira ou te limita? Ela te impulsiona ou te paralisa? Talvez esteja na hora de escolher uma nova imagem, uma que te represente de verdade, uma que te desafie a crescer e que, com o tempo, vai se tornar a sua nova realidade. Porque é assim que tudo começa, com uma imagem invisível. A maioria das pessoas toma decisões como se estivesse testando a água com a ponta dos pés. Elas dizem que vão tentar, que vão começar assim que as coisas melhorarem, que vão fazer quando tudo estiver mais calmo. Mas esse tipo de decisão não é uma decisão de verdade. É um desejo disfarçado de escolha. Porque a verdadeira decisão tem uma característica muito específica. Ela é irrevogável. Quando você decide de verdade, não há volta. Você se compromete emocionalmente com o que escolheu e todo o seu ser começa a se mover naquela direção. O que muita gente não entende é que o ato de decidir precisa virar um hábito. Não é algo que você faz de vez em quando sente vontade ou quando tudo está favorável. Decidir é uma forma de viver, uma postura mental, uma disposição interna de não aceitar menos do que aquilo que você sabe que merece. E quando essa postura se torna parte de quem você é, as portas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dele. Eu vejo pessoas esperando por permissão para viver a vida que desejam, esperando por uma oportunidade perfeita, que nunca vem. Dizem que vão se mudar quando economizarem o suficiente, que vão abrir um negócio quando estiverem mais preparadas, que vão investir em si mesmas quando sobrar tempo. E o tempo passa, a vida passa, e elas continuam empurrando seus sonhos para um futuro indefinido. A verdade é que o momento ideal nunca vai chegar. Você precisa decidir agora. No meio do caos, no meio do medo, no meio da dúvida, porque é aí que a decisão tem poder. Eu gosto de lembrar de Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a escalar o Everest. Ele era um apicultor da Nova Zelândia. Ninguém o via como um grande alpinista. E sabe quando ele descobriu como chegar ao topo da montanha? Depois que chegou lá, porque é assim que funciona. Você não descobre o caminho antes de começar. Você constrói o caminho à medida que avança. E a única forma de avançar é com uma decisão firme. Uma que não permita desculpas nem recuos. Quando você torna a decisão um hábito, você começa a treinar sua mente para a ação, para de negociar com a dúvida e começa a se mover com convicção. E a partir disso, tudo ao seu redor começa a mudar. O ambiente muda, as oportunidades aparecem, como se o universo estivesse o tempo todo esperando você se alinhar com aquilo que diz querer. Mas aí surge a dúvida. E se eu decidir e der errado? Esse pensamento paralisa, mas te devolvo com outra pergunta. E se você nunca decidir e passar a vida inteira se perguntando como teria sido? A dor do arrependimento será sempre maior que a dor do fracasso. Lembro com clareza, quando decidi largar tudo sem formação acadêmica, sem experiência de negócios e sem capital, mas com a decisão firme de que mudaria minha vida. Foi essa decisão que me levou a estudar obsessivamente, buscar mentores e me conectar com ideias elevadas. E cada passo me aproximava da imagem que eu já carregava dentro de mim. Não foi fácil, mas foi transformador. E agora eu quero propor algo para você. Um desafio. Escolher um único objetivo que você tenha adiado há meses ou até anos. Durante os próximos 21 dias, haja todos os dias como se esse objetivo já fosse real. Sem dúvidas, como se você já fosse a pessoa que vive essa realidade. Acorde com esse objetivo na mente. Fale sobre ele. Escreva sobre ele. Tome decisões com base nele. E observe o que acontece. Porque sua mente vai começar a filtrar o mundo de outra forma. Você vai perceber soluções onde via obstáculos. Pessoas certas vão surgir com as conexões que você precisa. Ideias aparecerão do nada. E isso não é coincidência, é vibração, é alinhamento. É você dizendo ao universo, estou pronto.
Mas não espere aplausos, pois muitos não entenderão, vão te achar precipitado, ousado, até inconsequente, porque vivem presos ao realismo. Mas você não é um deles. Você está aqui porque sente que é hora de mudar. E se esse é o sentimento, siga com confiança, pois ele está certo, e você precisa fazer da decisão um hábito. Pare de decidir com hesitação. Decida com clareza, com firmeza, com coragem, e assuma a consequência da grandeza que isso traz, pois a vida que você quer está te esperando do outro lado da escolha. E quando você cruzar essa linha, nunca mais vai querer voltar para a versão antiga de si mesmo, pois vai perceber que a única coisa que sempre te separou do que queria era a falta de decisão. Tudo muda no momento da decisão. Não quando você aprende mais ou quando tudo se alinha, mas quando você assume que merece mais e se compromete com isso. A decisão transforma, muda sua frequência, ativa seus recursos internos e coloca o universo inteiro para trabalhar a seu favor. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo passo. E eu quero te convidar a continuar subindo. O próximo vídeo que aparece na tela vai te levar um degrau acima nessa jornada, expandindo sua consciência e te ajudando a ser 1% melhor do que agora. E esse 1% faz toda a diferença? Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos subir mais um degrau nessa jornada de transformação.